Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje iremos explanar um pouco sobre um determinado caso clínico. Os componentes do grupo são Gislaine Gabriele, João Guilherme, Romino Nogueira e Silmara Dantas. Bom, aqui temos o caso clínico. A Y é um menino de 6 anos de idade que foi encaminhado ao médico por um leve atraso no desenvolvimento. Ele tinha dificuldade de subir degraus, correr e participar de atividades físicas vigorosas. Ele tinha uma força e resistência diminuída e seus pais, 2 irmãos e uma irmã eram saudáveis. Nenhum outro membro da família era afetado de modo semelhante. Ao fazer exame, ele apresentava dificuldade em subir na mesa do exame, um sinal de Gowens, que é uma sequência de manobras para levantar do chão, fraqueza proximal, marcha oscilante, tendões calcâneos e rígidos, músculos da panturrilha aparentemente aumentado, o seu nível de creatinina quinase sérica estava 50 vezes maior do que o normal. Com toda a história, os achados dos exames e o nível de creatinina quinase sérica eram fortemente sugestivos para uma miopatia. Então, assim, ele foi encaminhado para uma clínica neurogenética para outras avaliações. Os resultados da biópsia do músculo mostraram uma variação marcante no tamanho da fibra, necrose na fibra, proliferação dos tecidos adiposo e conjuntivo e a ausência da coloração da distrofina. Com base nesses resultados, a condição dele era compatível com o diagnóstico provisório da distrofia muscular do Duchenne. Ele passou por exames para a deleção do gene da distrofina e descobriu-se que ele tinha deleção nos exons 45 a 49. Testes subsequentes demonstraram que sua mãe era portadora. Assim, a família foi esclarecida sobre o risco, que era 50% dos seus filhos serem afetados. O risco das filhas de serem afetadas era baixo, mas dependia dos desvios de inativação do X. E o risco de filhas serem portadoras era de 50%. Assim, a mãe, como era portadora, ela foi encaminhada para uma avaliação cardíaca, pois ela poderia apresentar um alto risco de complicação cardíaca. Bem, como foi falado anteriormente, a doença apresentada no caso clínico é a distrofia muscular do Duchenne. Ela é causada por um defeito genético no gene da distrofina. É um distúrbio hereditário de fraqueza muscular progressiva que afeta geralmente os meninos. Ela surge a partir da incapacidade do organismo de produzir uma proteína fundamental para o funcionamento do músculo, que, como eu falei, é a distrofina. A ausência dessa distrofina, ela causa a perda das fibras musculares e a incapacidade de regeneração. A distrofia muscular do Duchenne, ela se manifesta inicialmente nas pernas, com os músculos da cintura escapular e pélvica, e é a segunda forma mais comum e mais grave de distrofia muscular. A maioria dos doentes manifesta os primeiros sintomas no início do segundo ano de vida, com atraso na aquisição da marcha instável, quedas frequentes, dificuldade em levantar do chão, subir e descer escadas ou até a incapacidade de correr. Além disso, alguns doentes eles têm atraso na linguagem e podem ter dificuldade de aprendizagem. A incidência na população é de 1 em cada 3.800 a 6.300 recém-nascidos do sexo masculino. E a evolução dessa doença ela é progressiva. Pelos 10 a 14 anos, os doentes meninos eles perdem a marcha. Posteriormente, surge fraqueza dos membros superiores, com a incapacidade de levantá-los, não vão conseguir agarrar objetos. Os músculos de sustentação do tronco eles vão ficando mais fracos e surge a escoliose. Os músculos cardíacos também vão ser afetados, ocasionando um grau maior ou menor de insuficiência cardíaca. Os músculos respiratórios também vão ficando progressivamente mais fracos, com a necessidade de um apoio ventilatório, que inicialmente é só noturno, mas posteriormente vai ser o dia todo. Então, em geral, os sintomas eles afetam o músculo e o desenvolvimento. Mais à frente, nós veremos mais alguns sintomas. Podemos observar a representação de um menino com a distrofia muscular do Duchenne. Outros sintomas são os braços e os ombros para trás quando caminha, a cintura afundada, músculos fracos das nádegas, pode dobrar os joelhos para suportar o peso, vai ter um aumento da panturrilha, tendão do tornozelo, vai ser encolhido e faz com que a criança ande nas pontas dos pés.
a perda do equilíbrio, que faz com que a criança tropece ao caminhar, que vai gerar aquelas quedas, umas coxas magras e fracas, a barriga para frente, porque os músculos abdominais são fracos. Então é isso, são sintomas da distrofia muscular do Duchenne, são características que foram apresentadas no caso clínico. Em relação ao tipo de herança, ela vai ser uma herança monogênica recessiva ligada ao X. Ela é mais frequente em homens e, para uma mulher desenvolver essa doença, é necessário herdar o gene tanto do pai como o da mãe. Por isso, a irmã do indivíduo ela não é portadora do gene. Como podemos ver no caso clínico, a mulher portadora do gene passou para o filho, mas não desenvolveu a doença, porque o gene normal do cromossomo X, ele compensa o defeito genético no outro cromossomo X. Já para a montagem do heredograma, percebemos que a mãe, como sendo portadora, ela possui um XGzão e um XGzinho. Por isso, ela passou a doença para o filho. Enquanto o pai, ele possui um XGzão. E a filha, ela não herdou a doença exatamente por isso, porque para ela herdar, o pai também necessitaria ser portador. Consideramos todos os outros filhos como indivíduos normais para a montagem do heredograma. Em relação ao diagnóstico da distrofia muscular de Duchenne, os médicos eles suspeitam da distrofia muscular com base nos sintomas característicos, como por exemplo, quando um menino ele se torna fraco e cada vez mais fraco, especialmente quando tem um histórico, uma pessoa na família que tem essa distrofia, ou então até mesmo fraqueza inexplicada nos meninos, nos pacientes. Os médicos eles realizam exames de sangue para medir as concentrações da enzima creatina quinase, que na distrofia muscular ela ocorre o extravasamento da creatina quinase das células musculares, que é o que faz com que sua concentração sanguínea se torne mais elevada, se torne mais alta no sangue, certo? Porém, mesmo com a concentração dessa enzima mais elevada no sangue, na corrente sanguínea, né, não significa dizer que necessariamente o menino tem distrofia muscular, o paciente, né? Uma vez que outras doenças musculares também podem causar a elevação dessa mesma enzima na corrente sanguínea. Beleza? Os médicos eles também fazem frequentemente um teste chamado eletromiografia, ou AMG, que ajuda a registrar a atividade elétrica do músculo. Bem, na distrofia muscular de Duchenne é diagnosticada pela realização de testes genéticos, aquele teste de DNA, desculpe. E aí, em uma amostra de sangue para identificar mutações no gene da distrofina, esses testes genéticos, se não puderem confirmar o diagnóstico, os médicos fazem uma biópsia muscular, que seria a remoção de um pedaço de tecido muscular para exame no microscópio, para determinar os níveis da proteína distrofina no músculo. Ao observar no microscópio, os médicos, na verdade, eles veem tecido morto e fibras musculares excepcionalmente grandes. Não é possível detectar a proteína distrofina, ou ela é detectada em níveis extremamente baixos em pessoas com distrofia muscular de Duchenne, certo? Em crianças com distrofia muscular, elas realizam um eletrocardiograma e um ecocardiograma para detectar problemas cardíacos. Esses exames são realizados na época em que o menino é diagnosticado ou por volta dos 6 anos de idade. Beleza? E em relação aos familiares próximos da criança que tem distrofia muscular de Duchenne, eles podem realizar exames de sangue, certo? De DNA para detecção do gene. Exames pré-natais em um feto podem também ajudar a determinar se a criança tem propensão a ser afetada ou não. Sobre o tratamento, né? Como é feito o tratamento? Bom, primeiro que a distrofia muscular de Duchenne não há cura. Só que existem tratamentos que podem evitar o seu rápido agravamento, permitindo controlar os sintomas e o surgimento de complicações. Esse tratamento ele pode ser feito através da fisioterapia e de medicamentos.
Os medicamentos são os corticoides, que podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. A grande esperança de um tratamento para portadores de distrofia de Duchenne está no potencial das células tronco embrionárias para formar os tecidos necessários para substituir o músculo que está sendo degenerado. O tratamento atualmente, ele consiste no uso de corticoides, né? E esses vêm ajudar os processos inflamatórios do músculo. E a fisioterapia, a hidroterapia e a cinesioterapia motor e respiratória também são recursos muito importantes para controlar a doença, porque tem o objetivo de retardar a incapacidade de andar, manter a força muscular, aliviar e prevenir complicações respiratórias e possíveis fraturas ósseas. Sobre o uso de remédios para o tratamento da distrofia. Na maioria dos casos, o tratamento da distrofia muscular de Duchenne é feito com o uso de medicamentos corticoides, como a prednisona, a prednisolona ou o deflazacort. Porém, o uso prolongado desses corticoides, eles podem desenvolver outros problemas, como o ganho de peso devido ao aumento do apetite, a obesidade, a retenção de líquido, osteoporose, hipertensão, diabetes, entre outros. E com relação à expectativa de vida dessas pessoas, geralmente era entre 16 a 19 anos. Só que com o avanço da medicina, né, e o surgimento de novas terapias e cuidados, essa expectativa ela tem sido aumentada. Hoje, uma pessoa que faz um tratamento recomendado pelo médico bem direitinho pode viver além dos 30 anos e ter uma vida relativamente normal, existindo até casos de homens que vivem de 50 anos, mais de 50 anos com essa doença.